Amados, estar aqui mais uma vez, reunidos com vocês, para mim é um grande prazer e um privilégio poder fazer parte com vocês aqui. E quando eu fiz a proposta ao pastor Roberto de estarmos aqui ministrando a ceia e ceiarmos com vocês hoje aqui, é algo que eu quero estar sempre fazendo com vocês, porque andar em comunhão, em unidade, é isso. Eu lembro, hoje nós estamos estudando lá no seminário, lá na igreja, estamos estudando o livro de Atos, e toda vez que a gente começa a ler o livro de Atos, que eu estou sempre lendo, eu sou apaixonado pelo livro de Atos, alguns teólogos chamam de Atos do Espírito Santo, e a gente fica vendo que o quanto aquelas pessoas se reuniam para orar, para ler a Bíblia, para ler a palavra do Senhor, meditar e para comer. Eles se reuniam para comer. Se ninguém tinha nada em casa, eles pegavam lá o que tinha lá na casa deles. Vamos lá na casa do fulano, lá, eu penso que é assim, sabe? Eles faziam a célula. Vamos lá para casa do fulano, pô, leva aí um pão, leva o vinho, hein? Não esquece do vinho não, porque eu li o vinho, não pode faltar o vinho. Leva o pão. Aí o outro levava lá uma carne lá, fazia um churrasquinho, e estava todo mundo reunido, e eles começavam a falar, e o que eles falavam? Eu fico imaginando qual era a conversa deles. Falavam assim: poxa, vocês lembram quando Jesus caminhava com a gente, e ele pegava aquele pão, e aqueles peixes, e multiplicava, cara, era loucura, olha que doideira. E ele falou para a gente que nós poderíamos fazer obras maiores. Você lembra disso, que ele falou isso antes de ascender aos céus? Aí lembro, é verdade. E outros falavam assim: não, eu não estava lá naquele momento, mas rapaz, ele falou isso. Ele falou que nós faríamos obras maiores. E eu fico imaginando, e fico pensando aqui, poxa, queria que essas obras maiores acontecessem na minha vida. Queria poder ser essa pessoa da qual eles disseram que vocês fariam obras maiores. E na verdade, o fato de nós não estarmos fazendo essas obras maiores ainda, a culpa é toda nossa. A culpa é minha. Porque nós somos tão ocupados com as nossas coisas, os nossos compromissos, as nossas dívidas e assim por diante, nossos afazeres. São tantas contas a pagar, são tantos compromissos a resolver. Pastor Roberto estava me contando que hoje ele passou a tarde resolvendo negócio de cartório, de imobiliária. É tanta coisa, Pastor Roberto, que a gente faz no nosso dia a dia. Eu estava falando para a Nathalie quando eu estava chegando, falei: Nathalie, hoje na oficina foi um dia daqueles que a gente não para, só para almoçar e volta a trabalhar rapidinho. Eu fui pegar a Bíblia para ler, falar assim: poxa, Senhor Deus, o que eu vou ministrar lá hoje para aquele povo abençoado lá? Levaram uma palavra lá, e aquela palavra ardeu no meu coração, e eu fui lá, peguei a Bíblia para confirmar se era aquilo mesmo. Falei: Senhor, é isso aqui? É isso aí, amém. E foi só o único momento que eu tive contato com a palavra escrita, porque o dia foi um dia de pegada. Mas nós estamos aqui hoje, e Deus nos concedeu a graça de estarmos aqui reunidos hoje em unidade. Já estou imaginando no mês que vem. Eu sou muito ansioso. Abra a sua palavra do Senhor, a palavra do Senhor, sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Da outra vez que eu estive aqui, eu também compartilhei com os amados o livro de Coríntios. Falava sobre a pregação de Paulo aos Coríntios, e ele falava para aquele povo lá que ele não queria saber de palavras persuasivas de sabedoria humana. Lembram disso, que eu falei sobre isso? Ele não queria, não foi lá para falar de conhecimento, ele não foi lá falar de teologia, ele não foi lá falar nada daquilo. Todo o conhecimento que ele tinha, ele era discípulo de Gamaliel, ele
era poliglota, ele era fera, era um cidadão romano. O apóstolo Paulo, ele era fera em conhecimento. Ele chega para aquele povo e fala assim: eu não vim aqui falar sabedoria para vocês, não vim aqui ensinar teologia, vim aqui falar sobre Cristo e este crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. E aqui, no livro de 2 Coríntios, ele continua escrevendo para aquele povo muito problemático. Do verso 14 antes, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Mantenha a sua palavra aberta, mas feche teus olhos nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, não chegamos aqui, Senhor Deus, para ouvir palavras persuasivas, e nem palavras que massageiem o nosso ego. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos tire do conforto e da conformidade, e nos leve, Senhor Deus, para onde o Senhor quiser levar, para os pensamentos, para o pensamento que o Senhor quer para nós, porque o Senhor conhece o nosso pensamento. A tua palavra diz que o Senhor sabe o que nós pensamos, e o Senhor prescruta lá o profundo. O Senhor nos conhece muito bem, e sabemos por que estamos aqui hoje. O Senhor sabe por que estamos aqui, e te pedimos, Senhor Deus, ministra em nós a tua vontade, porque ela é perfeita, ela é eficaz para as nossas vidas, ela é o remédio que precisamos. Amém. Glória a Deus. Eu lembrei de você trazendo água aqui ontem. O Kadosh pregou ontem, aí já estava já uns 2 copinhos de água lá, Kadosh lá, eu levei mais um caneco de água lá. Aí Kadosh falou assim: vou mais água? Foi bom que representa o Espírito Santo, então deixa eu beber do Espírito Santo aqui. Glória a Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos. Eu fico impressionado que nós cristãos sabemos do que Cristo fez por nós, e de que ele morreu por nós. Ele morreu, e a palavra diz que ele morreu para que tenhamos vida, e vida abundante. E essa vida abundante não significa somente uma vida próspera. Nós já aprendemos muito sobre isso, que prosperidade não é fortuna. A prosperidade, ela é a ausência de necessidade. E eu quero dizer que eu sou pobre de espírito. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, diz que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. E pobre de espírito é a pessoa que é dependente de Deus. Quando você é dependente de Deus, você compreende que tudo que você vai fazer, você tem que perguntar a Ele, porque Ele morreu por você, mas Ele morreu por você para se tornar seu dono. Ele te comprou. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: Ele te comprou. Talvez ele não tenha entendido. Diga para ele assim: Ele te comprou. Sabe? E o fato dele ter te comprado significa que você não pertence mais ao mundo. Você não pertence mais às coisas deste mundo. Você não pertence mais ao sistema mundano.
Então, se o mundo está em crise, a igreja não está em crise. Se o mundo está em crise, você não pode estar em crise, porque se as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, essa novidade de vida não tem crise. Não tem crise. Não tem abstinência financeira. Não tem abstinência de drogas. Não tem abstinência de álcool. Nada. A única necessidade que temos que ter é necessidade de estarmos na presença do Cordeiro. Porque quando você está na presença do Cordeiro, o amor dele nos constrange. Porque que obra é essa que ele fez por você? Que coisa maravilhosa é essa que ele fez por nós, que nos une, que faz de nós pessoas diferentes, mas não indiferentes. Não podemos estar indiferentes com o que está acontecendo lá fora. Se o mundo está em crise, significa que existem pessoas que precisam de você. Significa que existem pessoas que precisam da igreja. Significa que existem pessoas que têm que olhar para nós e ver toda a crise que está em volta, mas olhar para nós e falar assim: não existe crise nele. Que caos é esse que estamos vivendo e aquela pessoa não está em crise? Eu lembro do apóstolo Paulo falando assim: por fora combate e por dentro temores. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que o negócio estava brabo para o lado dele. Ele já tinha passado por várias prisões, já tinha sido arrastado, já tinha apanhado muitas vezes. E a frase célebre que nós conhecemos é: tudo posso naquele que me fortalece, não é? Gostamos de declarar essa frase, mas passar por o que ele passou, não. Isso não é para mim. Não quero sofrer o que o apóstolo Paulo sofreu, porque isso foi para ele, não foi para mim. Isso que ele sofreu é para ele, o problema é dele. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É bonito declararmos uma palavra como essa. É importante você ter fé e saber que você realmente pode dizer: eu posso. Mas e no momento que a crise vem? Que ela vem. Ela vem para ver se a sua casa está firmada na areia ou se está firmada na rocha. Porque sabemos e conhecemos a palavra. Eu fico impressionado que nós conhecemos a palavra e sabemos que a nossa casa espiritual, ela precisa estar firmada na rocha. Mas quando a tempestade vem, parece que ela está firmada na areia. Porque balançamos, murmuramos, o vidro da janela trinca, a casa fica empoeirada. Quando a crise vem, não entendemos, não compreendemos que somos nova criatura. Eu fico lembrando de Nicodemos. Nicodemos era um dos principais dos judeus, e ele foi bater um papo com Jesus. Ele fala assim: ei Jesus, como é que tá? Beleza? O que eu preciso aí para entrar nesse reino aí? Fala, Nicodemos. Em verdade te digo, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Todo esse conhecimento que você tem, toda essa sabedoria que você conhece, você conhece lá os 5 livros, você sabe da importância, do valor da lei, você vive. Mas Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Mas Jesus, como é que pode um homem velho nascer de novo? Nicodemos, você não está entendendo, você está viajando. É necessário nascer da água e do Espírito. E eu fico imaginando
quando o apóstolo Paulo, dando saltos assim, eu gosto de ficar para lá e para cá, eu fico imaginando quando o apóstolo Paulo diz para a gente que nós não somos mais bebês. Diga para a pessoa que está assim, você não é mais um bebê, né? O apóstolo Paulo fala para a igreja assim, vocês não são mais bebezinho, vocês não precisam mais de leitinho, de Nescau. Você não precisa mais de Nescau, não. Você precisa de feijoada. Você precisa de uma rabada. Você precisa de um tutu. Aí você fala assim, mas que é isso, Paulo? Do que você está falando, gente? Eu estou falando de verdades que vocês já ouviram há muito tempo, mas quando vocês comeram essas verdades, elas entraram em você como leitinho. Mas agora eu quero dizer para você que se você não nascer de novo, cara, tá frito, tu tá na vala. E se você é igreja, você precisa entender isso aqui, ó. Por isso, daqui por diante, verso 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você não é mais dono da sua vida, você não é mais dono dela. E quando você começa a entender que você não é mais dono dessa vida que você vive, você começa a compreender que quando essa tempestade vem, você pode falar para o Senhor, Senhor, é contigo, a minha vida é tua, e confiar. Eu fico lembrando sempre do camarada que ele era tão sábio, tão inteligente, tão esperto, ele gostava muito de entrar nos assuntos das pessoas. Tinha uma rodinha conversando sobre futebol, ele ia lá, não, futebol, eu sei, ele falava de futebol. Tinha uma pessoa falando de carro lá, ele sabia tudo sobre carro. E ele era um cara que tinha muita grana. Muita grana. E ele tinha um desejo profundo de andar de camelo. Ele queria andar de camelo porque ele nunca tinha andado de camelo na vida dele. E ele foi lá para Israel, lá para a Arábia, lá, andar de camelo. E lá se aluga camelo, igual que a gente aluga bicicleta, prancha de surf e outras coisas que nós alugamos aqui. E ele alugou um camelo, e o camelo ele fica agachado, né? Aí aquele camelo ficou agachado, ele perguntou, como é que faz para o camelo levantar? Aí o cara falou, você fala uf, e toda vez que você quiser que ele ande, você fala uf, e quanto mais você falar uf, ele vai embora. Não, então tá bom, deixa comigo. E foi embora, uf, e o camelo foi indo, e aí cada vez que ele falava uf, o camelo começava a correr, porque camelo corre pra caramba, ele corre bem mesmo. E ele começou aí, de repente ele esqueceu de perguntar como é que se parava o camelo. E ele puxava o camelo e nada do camelo parar. E ele era crente. Diga para a pessoa que está dizendo assim, ele era crente. Aí ele começou a orar. Rapaz, ele começou a orar. E ele orava, Senhor, me livra dessa, a tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos a meu respeito. Senhor Deus, me livra desse mal. E de repente ele olha aquele camelo indo em meio a um precipício. E ele está indo, o camelo está indo, ele está orando, Senhor, Senhor, Senhor. E na verdade precisa falar amém. O camelo para. A palavra para o camelo parar era amém. Aí quando o camelo para, ele ufa, o camelo vai embora. Já era ele. Toda sabedoria, todo conhecimento. O que adianta o teu conhecimento? O que adianta a tua sabedoria? Se quando você ora, você não tem fé, você precisa acreditar naquele que morreu por você. Ele se entregou, gente, olha só. É se entregar, é entrega. Ele assumiu a forma de servo. Ele era Deus, estava lá. Ele assumiu uma forma humana. Ele assumiu a sua condição de crise, a sua condição de dores, a sua condição de enfermidades, a sua condição de tudo, de pecado, de fragilidade para o pecado. Ele assumiu uma condição, tudo que você poderia passar, ele quis fazer isso.
Em Isaías 53 diz que depois dele ter visto tudo que foi feito, ele fala, diz assim em Isaías 53, e ele se agradou de ver a obra completa. Nós conhecemos Isaías 53, mas se você continuar lendo, você vai ver que ele se agrada de ter sido moído, de ter sido pisado. Eu gosto daquela palavra, daquela parte que diz, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Eu recebo, amém? Eu recebo. Mas quando diz assim, ele se agradou de ter visto a obra completa na sua vida. Será que essa obra ainda está completa? Já está completa? Será que nós estamos agradando o Senhor nessa obra? Eu sei que podemos dizer, estamos em obra. Diga comigo assim, eu estou em obra. Estamos em obra. Mas essa obra só será concretizada quando você entender que você está agradando ao Senhor e der continuidade e não parar, porque quando a obra está completa, significa que você precisa fazer alguma coisa, significa é onde está a sua utilidade. Você é útil para quê? Você é parte do quê? (17) Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre isso, sobre essa novidade de vida. Esqueça o passado, esqueça o que passou, esqueça quem você era, mas lembre-se da obra que Ele fez por você. Eu conheço pessoas que quando vão dar testemunho, elas falam de quem elas eram. Ela fala, rapaz, eu enchi a mesa do bar de cerveja. Aí fala aquilo, parece que com um orgulho estranho. Eu quero dizer para você, se você é esse tipo de pessoa, e você for falar sobre isso, fala isso com tristeza. Eu era um trouxa. Eu enchia a mesa de bar de cerveja. E quando não cabia mais, eu botava de baixo porque eu era muito trouxa. Eu gastava meu dinheiro com coisas imundas. E hoje, para trazer uma oferta para a casa do Senhor, eu fico pensando, Senhor, eu era muito bobo. Mas hoje não. Hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Agora tudo se fez novo. E nessa novidade de vida, nós precisamos entender que Deus quer te usar. Diga para a pessoa que está assim, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Você é um instrumento na mão dele. Mas para que Deus quer me usar? Sei lá. Deus quer usar você onde você trabalha, onde você estuda. E por mais que você ache que você está fazendo alguma coisa já, eu quero dizer que ainda falta mais ainda. Eu vi um testemunho, eu estou ouvindo algumas coisas acontecerem, eu vejo o WhatsApp, não tem muito tempo não, mas às vezes eu paro para tomar um café, para almoçar, e fico vendo a galera conversando, e fico impressionado com o nível de conversa da galera no WhatsApp. Estou muito feliz em saber que o Marcos vai começar uma célula na faculdade. Olha só, glória a Deus. Isso é loucura, cara, loucura de Deus. Uma célula na facul, cara, olha só. Isso é maravilhoso. E às vezes nós não nos reunimos com os colegas de trabalho só para fazer uma oração no começo do dia. Você já pensou sobre isso? De quando você abrir as portas do seu trabalho, quando você chegar no seu trabalho, gente, vamos fazer uma oração aqui para o dia ser abençoado? E mostrar quem você é, mostrar a sua cara de crente. Hoje eu vim aqui para trazer uma palavra para você ter atitude. Manifeste-se. Manifesta a glória de Deus na tua vida. Manifesta essa novidade de vida que aconteceu com você. Se você já é evangélico, já é crente há tanto tempo e nunca se manifestou onde você está, eu quero dizer que você está errado, você está em pecado. Manifeste-se. Manifeste a glória de Deus.
aonde você estiver. Eu quero dizer para você que se você tem alguma dificuldade nisso, eu quero orar por você. Mas eu não quero que você venha à frente, eu quero orar por você. Não quero fazer isso não. Eu quero que todos vocês fiquem de pé. Eu quero que todos deem as mãos. Vamos fazer aquela mistura aí, ó.